pessoas aqui do canal, aqui falando com vocês, sou o Lucas. E seguinte, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de resumo da Fazbear Fright para vocês, né? Como vocês podem ver aqui, o cenário deu uma mudada, né? Só que só mudei o ângulo da câmera mesmo, nada no cenário mudou. Vai ter vídeos normais com ele aparecendo, só queria mostrar algumas alterações que fiz aqui. Mas enfim, continuando nossa saga da Fazbear Fright, né, dos livros de Five Nights at Freddy's, aquele negócio todo, vamos para a última história de The Cliffs, né, que é o livro de número 7 da Fazbear Fright, né, e hoje vamos para a última história, chamada de He Told Me Everything, ou a tradução, Ele Me Disse Tudo, Ele Me Contou Tudo. Então antes do vídeo começar, deixa o like, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sino e comenta aí embaixo que tipo de resumos, né, dos livros de FNAF, que livros vocês querem encontrar aqui, né, que eu posso mudar a ordem, dependendo de quais que vocês quiserem. Comenta aí coisas que eu posso trazer no canal, jogos, fangames, né, ou algo que vocês querem que eu fale aqui. Então, vamos lá. Nossa história começa, né, com um protagonista, que o nome dele é Chris. Chris, ele gostava muito de ciência, né? Ele era um garoto que era mais puxado pro lado da ciência e ele gostava muito dessa área de, né, experimentos, ciência, né, ficção científica, esse tipo de coisa. E ele tinha um sonho. O sonho dele era estudar muito ciência, né, e fazer experimentos e tal, para ele ser muito famoso e ganhar grana com isso. Ele queria ser um cientista muito, mas muito famoso mesmo, que, tipo, sejam colocados em livros de escolas e que ele seja referência, né, para várias pessoas no mundo. Bom, em quesito da família dele, na vida dele, a família dele era muito humilde, muito tranquila. O pai dele era mecânico, a mãe dele trabalhava numa pequena loja de conveniência ali que ficava na cidade dele, e ele tinha uma irmã mais nova. E tudo era muito tranquilo. Como vinha falando, né, a família do Chris era uma família muito tranquila, né, muito humilde, muito de boa, né. Só que eles, né, como eu falei, era muito humilde, ou seja, eles não tinham muito dinheiro, né. Então, os pais deles se esforçavam muito para conseguir ganhar algum dinheiro a mais, né? Se esforçavam muito nos trabalhos deles, que eles ganhavam muito pouco. O Chris achava que a família dele era meio chata, sabe? Não era tão legal, justamente por falta de grana. Como eu vinha falando, o Chris ele gostava muito de ciência, né? Então na escola dele, né, igual nos Estados Unidos, igual na história anterior que deve ter sido mencionada, meio que lá nos States você pode escolher a sua matéria favorita para estudar, como se fosse um curso. E lá você vai aprender várias coisas e você que vai escolher qual matéria você vai querer fazer. Lá também tem a possibilidade de você escolher seu professor. No caso dele é o Dr. Little, né? Ele escolheu um professor chamado Dr. Little para estudar ciência, né? Esse tipo de coisa que ele gosta muito. Ele quer aprender mais, né, para ser um cientista muito famoso. Dando um contexto bem rápido, era um professor bastante popular, né? E todo mundo que queria estudar ciência, queria estudar com esse professor, o Dr. Little. Enfim, chega o primeiro dia de aula do Chris, né? No ramo da ciência e tal, né? Ele consegue fazer alguns amigos, só que o mais importante ali, né? Que tem mais destaque ali na história, é um cara chamado de Sam. Bem breve sobre o Dr. Little é que ele é meio que um cientista maluco, vamos dizer assim. Ele é como se fosse o Rick do Rick and Morty, só que de Five Nights at Freddy's. O Toliro ele fala, né, pro pessoal que caso que eles queiram aumentar a nota, né, deles em ciência e na matéria dele, eles tinham que frequentar umas aulas extras que ele fazia após o horário das aulas normais acabarem. E que, tipo, seria mais ou menos uma aula extra pros moleques que estavam frequentando, né, as aulas de ciências. E também ele menciona que para ser um ótimo cientista, ser um cientista famoso, um cientista muito habilitado, é necessário se arriscar. O Dr. Little, né, ele fala também pro pessoal, né, que na sexta-feira eles iam fazer uma experiência meio doida. Ele menciona que para fazer essa experiência, né, ele vai explicando, né, como que vai ser a experiência, eles iriam utilizar algo da Fazbear Entertainment. E o nome desse negócio é basicamente Freddy Fazbear Mad Scientist Kit, o que seria mais ou menos a tradução, que era o kit malvado, kit, né, da hora, radical assim de ciência do Freddy Fazbear. Nesse kit, né, da Fazbear Entertainment, do Freddy Fazbear, cientista maluco, tinha uma substância, eles teriam que usar uma substância desse kit, né, que é tipo um brinquedo, um produto. E nesse kit vinha com uma gosminha chamada de Fast Goo. Para fazer, né, essa experiência acontecer, os alunos teriam que arrancar um dente deles, né, para conseguir, né,
usar ali de maneira mais tranquila, fazer o experimento. Sei, isso é muito bizarro, muito esquisito, mas calma que mais pra frente só piora. Basicamente, o Dr. Little ele dá um certificado, né, de autorização de responsabilidade, e a galera que assinar vai poder fazer o experimento e dizendo que é tudo em nome da ciência. E como eu falei antes, né, quando ele falou que os cientistas, né, para serem muito renomados, né, muito famosos, muito populares, eles teriam que se arriscar. E a mesma coisa vai ser aqui. Então, meio que o Chris, ele assina esse papelzinho, né, que se você não quisesse participar, você podia sair da sala dele. Sim, e ele falou isso de maneira grossa. Pulamos para sexta-feira, né, onde o Chris está muito animado com o experimento, né, todo mundo está muito animado e tal. E bom, basicamente ele chega lá na sala do experimento, né, e começa a se preparar. Enquanto o professor, né, ele está lá explicando como que vai ser aquele negócio. E basicamente seria o seguinte: você pegava o Fazgul, que é a gelequinha rosa, né, colocava dentro de um pote de metal, um potinho assim de sopa mesmo, arrancava o seu dente, colocava o seu dente lá dentro, e daí meio que aquela gosminha ia reconhecer que aquele seu dente ainda estava na sua boca. E meio que ele ia formar, essa gosminha ia formar uma espécie de boca. E essa gosminha ia começar a falar com você. E no momento que ela falasse, você teria que escutar. Essa é mais ou menos a ideia do experimento. Depois que você fizesse esse negócio maluco, né, você podia pegar um saquinho, né, plástico, um negócio assim, colocar aquela gororoba lá dentro, amarrar e jogar no lixo e ok, experimento feito. Mas o Dr. Little ele fala que basicamente esse negócio não poderia ter erros. Um erro sequer já estaria estragado, só que qual seria o nível de estrago disso? Então o experimento começa, né, a acontecer, né? Mas antes disso, um momento. Em um momento da história, o Sam, que eu mencionei anteriormente como um amigo do Chris, menciona que alguém acabou errando, né, de fazer esse experimento, de fazer algum experimento, e houve consequências. A pessoa que acabou errando o experimento perdeu 3 dedos da mão. O Chris ele fica obviamente meio assustado, meio amedrontado, mas ele não liga muito. E aí o experimento começa de verdade, né? Todo mundo da sala colocando o Fazgul dentro de um pote e arrancando os dentes. Só que o Chris, ele não é maluco de arrancar o dente, né? Ele também não é retardado. Então ele meio que pega um dente de leite que já tinha caído dele e ele finge que tá arrancando o próprio dente, né, para convencer e tal, para não parecer que ele tá trapaceando no experimento. E ele acaba jogando o dente de leite, né, ali no lugar que era para ser o dente de verdade dele. Só que o dente, ele meio que fica para fora, fica uma partezinha ali, né, para fora, não entra tudo direito dentro da gosma. E o que o Chris pensa? Colocar o meu dedo ali dentro. E ele, para empurrar o dente lá pro fundo, ele mete literalmente a mão dele lá dentro da gosma. Bom, meio que assim, né? Anteriormente já mencionei que o Sam falou que alguém perdeu 3 dedos da mão quando fez algo errado no experimento, né? Então, esse cara ainda quer ser um cientista renomado e muito popular. Bem doente ele. Bom, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, né? Porque, bem, são coisas muito vagas na história. Mas que o experimento ele demorava cerca de horas para funcionar, não era algo instantâneo. Então o Dr. Little ele meio que preparou um cantinho ali para os alunos conversarem, né? Ficarem ali mais de boa, descansar, ou até mesmo dormirem, cochilarem um pouco, né? Até o experimento ficar pronto. E foi isso que o Chris fez, né? Ele fez o experimento e tal, ficou meio cansado e foi dormir, cochilar um pouco. Bom, um detalhe que eu esqueci de falar é que no momento que ele tira, né, a mão da Fazgul, né? Esse moleque ainda quer ser cientista, né? Inacreditável. Ele percebe que ficou um resquício de Fazgul na mão dele, né? Ele não conseguiu tirar, não conseguiu limpar. E beleza. Então o Chris ele vai descansar, né? Ele não liga muito pra gosma que ficou na mão dele, né? Pra Fazgul. E ele vai dormir, ele acaba cochilando ali mesmo. No momento que ele acaba acordando, ele consegue ouvir algumas pessoas falando: nossa, deu certo, super empolgadas. O Chris ele chega ali, né, pra ver o experimento dele, né? Quando ele chega pra dar uma olhada ali no experimento, não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nada. A única coisa que ele meio que nota, né, no experimento é que ele ficou um pouco maior, sabe? Ficou um pouquinho mais volumoso, tinha mais quantidade ali dentro. O Dr. Little ele aparece, né, e fala: cara, já tá meio tarde, né, não sei se tu deveria ir embora e tal, mas
se tu quer desistir do experimento, né? Porque não aconteceu muita coisa, ele só ficou meio maior, mas se tu quiser ficar, você fica. E o Chris aceita, né? Ele vai falar, beleza, vou ficar porque eu não sou de desistir não. E o Dr. Little concorda, nossa, que atitude, né? Você vai ficar mesmo então, beleza. E né, com o passar do tempo, o Chris ele fica ali esperando e vendo, né, conferindo sempre se alguma coisa mudou. O Chris acaba ficando meio cansado. Então, né, ele se deita ali, né, ele fica mais de boa, fica mais tranquilo, tenta dar um cochilo. E no momento que ele acorda de novo, ele percebe que o Fazgul cresceu muito, a ponto de estar formando uma forma humana, né? Que seria a forma física dele. Porque o negócio tava tão absurdo que a Gosma tava se tornando o próprio Chris. E meio que o Chris, ele fica meio que próximo, né? Ele chega ali mais próximo ali da Gosma e começa a conversar com ela. Então meio que o Chris fala da família dele, ele conta todas as informações dele que eu expliquei anteriormente no início da história, né? Fala sobre que ele é um experimento e papapá. E a Gosma começa continuando, né? Assumindo a forma do Chris. E daí meio que a Gosma provavelmente matou o Chris, né? O original, né? Porque a Gosma tava se tornando o Chris. E meio que essa Gosma já tinha se tornado o Chris, tá? Ela já se tornou, já tá, assumiu a forma física dele. Pegou os restos do Chris original, colocou dentro de um saco plástico e jogou fora. Aí, né, com a Gosma assumindo o formato do Chris, né, chegou perto do Dr. Little, né, e começou a conversar com ele. Aí o Dr. Little, né, não sabendo de nada que tinha acontecido, perguntou: "E aí, Chris, como que foi o experimento e tal, deu tudo certo?" Aí a Gosma falou: "Deu sim. He told me everything." Ele me contou tudo. Assim que termina a história He Told Me Everything, né, a última história do 7º livro do The Cliffs, da Fazbear Frights. Então espero que vocês tenham gostado desse resumo, né? Foi um resumo um pouco mais básico do que os outros. Não entrei tanto em detalhes, então me perdoem se eu falar alguma besteira aqui. Depende muito da interpretação, né, das pessoas em relação às histórias aqui. Então comenta embaixo se eu falei alguma besteira, se eu acabei pulando uma parte importante da história e tal. Sempre façam isso nos resumos que eu venho postando, porque daí eu posso fazer uma correção num post, ou caso que eu queira reeditar o resumo. Então é isso, até a próxima e fui!